Esse nosso primeiro ano de ensino médio ali, ele é voltado à área de estudo de movimentos, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês. A minha dinâmica da aula, eu sempre tem uma mesa digitalizadora aqui, tá? Então, sempre estou escrevendo, estou fazendo um slide, estou fazendo um quadro aqui junto com vocês. Muda pouco do que tivesse lá na sala de aula. Ah, e isso eu acho que facilita bastante. Se vocês quiserem copiar ali junto, beleza, tá? Fiquem à vontade. Então, também não quiser copiar, né? Daí também não posso fazer nada. Pessoal, ali então, ó, a gente vai fazer nesse primeiro ensino médio o estudo dos movimentos. Acredito que os senhores aí não tenham tido nada de aula ou começaram aí no presencial e depois foram pro remoto, mas enfim, estudo dos movimentos. A gente vai estar aqui pegando do início, certo? Pessoal, e alguma das coisas que a física se preocupa em estudar nesse primeiro ano do ensino médio ali, a gente divide por áreas, né? Ó, até deixa eu colocar aqui para vocês, né? A gente tem, por exemplo, aqui, ó, no primeiro ano do ensino médio, a gente tem o estudo dos movimentos. Tá, então nesse primeiro ano a gente estuda só tudo que é relacionado a movimento, energia dos movimentos, ah, aceleração, força, tudo o que está nesse quesito. No segundo ano do ensino médio, a gente vai estar estudando, vocês, né? A gente vai estar estudando a parte térmica, então a parte de temperatura, né? Então é mais tudo relacionado à temperatura, energia de corpos, né? Enfim. Então, o segundo ano aqui é a parte térmica. E o terceiro ano que vocês sempre vão estudar vai ser a parte elétrica, tá? Parte elétrica da coisa. Então, tudo que é relacionado ali à parte de eletricidade, né? Magnetismo também, corrente elétrica, tensão, enfim, essa área aí. Pessoal, nesse primeiro ano aqui do estudo dos movimentos, a gente vai começar agora, até mais ou menos aí mês que vem, é a parte de cinemática. Ah, o que que é cinemática? É assistir filmes? Não. Cinemática. Pessoal, essa cinemática aqui, ó, ela vai trabalhar principalmente é, com entender o movimento, não, na verdade, lá na sua, o porquê do movimento, mas simplesmente medir o movimento, tá? Então, essa aqui, a cinemática, ela vai trabalhar mais nisso. E vai ser o quê? Vai ter, a gente vai ver aqui, por exemplo, movimento. Movimento uniforme. Uniforme. Eu estou fazendo essa pequena introdução aqui para os senhores entenderem, tá? Então a gente vai ver aqui movimento uniforme. A gente também vai ver aqui o movimento uniformemente variado. Uniforme, uniformemente variado. Pessoal, esse movimento uniformemente variado, ele vai ter o quê? Esse cara aqui vai ter aceleração. Ser todos os movimentos aí que tem relacionado à aceleração, certo? Então isso aí vai ser a nossa primeira parte cinemática. Como eu falei, até mês que vem, tá? Sem mais delongas, seria isso. Vamos lá então, ó. Pessoal, movimento uniforme. Vamos lá. Movimento uniforme. A minha letra ela não é das mais bonitas, tá? Então vocês já vão se acostumar logo. Isso é uma maravilha. Pessoal, movimento uniforme, a gente vai trabalhar, como eu falei para vocês, coisas sem aceleração. É o mais fácil que a gente tem, tá? Esse movimento uniforme seria a gente pensar o seguinte, só para vocês já começar a pegar o fio da meada da coisa aqui. Vamos pensar, ó, que um carrinho, ó, ele vai sair aqui do ponto 0 km no instante 0 segundos, certo? Ó, ele sai aqui do ponto 0 no instante 0 segundos. Ele chega aqui no ponto 5 no instante 10 segundos. Ele chega aqui no ponto 10, ó, no ponto 10 no instante 20 segundos. Ele chega no instante 15, ou melhor, no ponto 15, no instante 30 segundos. Chega aqui também ó, no ponto 20, no instante 40 segundos. Ah, 20 o quê? Pode ser 20 quilômetros. Pode ser 15 quilômetros, tá? 15 quilômetros também.
Isso aqui seria, na verdade, quase um foguete, mas tudo bem. É um foguete, na verdade, né? No instante 0 km. Pessoal, deixa eu até fazer o seguinte, ó. Até arrumar aqui pra gente ficar algo mais palpável, né? Pra daí parecer uma pessoa andando. Vamos botar segundos, vamos botar horas aqui. Como eu usei quilômetros aí em cima, vamos usar horas aqui embaixo. Fica um pouco mais legível, um pouco mais entendível, né? Então, 0 horas, no instante 10 horas, isso aqui deve ser uma lesma andando. No instante 30 horas, 40 horas e 40 horas, isso, instante 20 km. Então, pessoal, se vocês perceberem aí comigo, né? Vocês vão perceber o seguinte aqui, ó. Deixa eu pegar e fazer uma anotação aqui. Ó, de 0 até 5 km, a gente tem uma variação de quanto? Tem uma variação de 5 km. Ah, mas o que que é esse triângulo aqui que o professor colocou? Pessoal, é o seguinte, ó. Esse triângulo aqui que eu coloquei, ele vai ser chamado de deslocamento. Deslocamento. Beleza. Pessoal, eu vou chamar o seguinte, ó. E essa nomenclatura vocês já vão se acostumando. Eu vou dizer que essa daqui, por exemplo, é a nossa posição 0. Eu vou chamar de S0. Essa aqui é a nossa posição 5. Essa daqui é a nossa posição 10, né? É o S10. Aqui é o nosso S15. Então, toda vez que vocês verem esse S aqui, ó, vai ser a nossa posição, tá? Simples, tranquilo, sem muito problema nisso, né? O S vai ser a nossa posição. Se eu vou falar em deslocamento, quando eu falo em deslocamento é pensar o seguinte, ó, é uma variação da posição, né? Pessoal, lembrando, posição seria o lugar onde ele está, né? É uma variação da posição. Então, por exemplo, para mim calcular esse ΔS, essa conta muito difícil aí que eu fiz aí na parte de cima, que eu cheguei à conclusão de 5 km, eu pego o quê? Eu vou pegar a posição final menos a posição inicial, certo? Por exemplo, aqui nessa continha difícil que eu fiz aí, ΔS era quem? Era o S final, que é 5, menos o S inicial, que é 0. Então, o nosso ΔS, ele foi de 5 menos 0 igual a 5 km. Tá vendo? Não precisa nem fazer conta nisso, né? Beleza. Pessoal, só uma pergunta aí rápida. Estão me ouvindo bem? Tá alto demais? Só pra gente ter essa base aí. Tá bom, tá bom. Show de bola. Então aqui, vamos lá, ó. Continuando. Ah, aqui, pessoal, essa segunda parte, se eu for calcular o ΔS aqui dessa segunda parte, ó, também vou fazer a mesma coisa. Esse ΔS aqui, ó, vai ser o S final menos o inicial. Ou seja, quem que é o final aqui para essa segunda parte? O 10. 10 menos o inicial, que é o 5. A gente vai ter com um ΔS aqui de 5 km. Ó, se eu pegar e fazer mais aqui também tá fácil, não preciso nem estar fazendo a continha. Vocês conseguem fazer isso aí de cabeça, né? Então, ó, ΔS é o final menos o inicial, 15 menos 10 é 5 km. Aqui também, ó, de 20 até 15 eu faço a mesma conta. 20 menos 15, também a gente vai ter um ΔS de 15 km. Percebe que todo esse trajeto a gente continua com esse ΔS de 15 km? Durante todo o trajeto, o nosso ΔS é 15 km, né? Oh, desculpa, meu Deus, agora foi um feio, um negócio feio aqui, né? Eu estava prestando atenção ali no retorno e acabei errando aqui. Mas vamos lá. Durante todo o nosso trajeto, nosso ΔS é de quanto? 5 km, ó. Durante todo o nosso trajeto, ΔS é 5 km. Basta eu fazer o final menos o inicial, eu tenho o ΔS. Tá tranquilo? Acredito que sim, né? Sem muito problema nisso. Pessoal, e também outra coisa que estava bem importante aqui no nas nossas observações é a gente se ligar quanto ao tempo. Ó, nosso tempo. Nosso tempo aqui seria de 0 até 10 horas. 10 horas. De 10 horas até 20 horas. 10 horas.
De 20 horas até 30 horas, é quanto? 10 horas também. E aqui, ó, de 15 horas, de 30 horas até 40 horas também, 10 horas. Beleza. Pessoal, essa conta difícil aqui a gente faz como? A gente faz calculando o nosso delta t. Esse delta t vai ser quem? Vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Simples, né? Então ali, ó, delta t é igual ao tempo final 40. Ó, tô fazendo para uma partezinha. A outra a gente já fez tudo mental aí, né? 30 menos 40 menos 30. Nosso delta t é de 10 horas. Perfeito? Tá tranquilo. Então o que a gente viu aqui? A gente viu duas coisas importantes: delta t e delta s. Delta t é variação de tempo, e delta s é variação de posição. Acredito que tá tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida aí, perguntem, né? Vamos lá, ó. Continuando. Pessoal, eu só quero deixar claro para vocês aqui, ó, que a gente vai fazer uma pequena observação, tá? A gente vai fazer a observação seguinte, que deslocamento, e toma cuidado porque isso daqui cai e pega muita gente, tá? Deslocamento é diferente de distância percorrida. Distância percorrida. Ah, por quê? Vamos lá. Ó, vamos pensar no seguinte exemplo aqui, ó. Ah, e sempre os meus carrinhos aqui, eles são, já tem patente, tá? Eu chamo eles de tartamóvel, né? Muito bonito. Pessoal, é o seguinte, então, ó, vamos pensar assim, ó. Esse cara aqui, ele tá no ponto zero, tá? 0 km. Ele vai até o ponto 20 km. Então, essa aqui é a nossa posição inicial 1. Aqui depois ele vem para a posição 2. Aí ele vai até a posição 100 km. Vai até a posição 100 km. Essa aqui é a nossa posição 3. E depois ele retorna aqui, ó, para a nossa posição 0, certo? Então aqui vai ser a nossa posição 4. Beleza? O final do movimento termina aqui. Ele começa na posição 1, vai para o 2, vai para o 3 e no final retorna eu quero 1 de novo, né? Que vai ser a nossa posição 4. Se eu pedir para vocês, ó, qual foi o deslocamento? Pessoal, é bem engraçado, tá? Mas o deslocamento dele aqui foi quanto? 0. Isso aí. O deslocamento foi 0. 0 km. Ah, mas por que 0? O cara não andou 20 ali, ó. Quando ele saiu aqui da posição 1 para a posição 2, ele andou 20. Aí você da 2 foi para 3, andou 100. Aí depois ele saiu da 3, voltou para 1 de novo, ele andou mais 100, concorda? Não, não é isso. Isso daí não é deslocamento. O deslocamento, pessoal, é o seguinte, ó. E a gente pensar, o ponto inicial depende de quem? Ele depende do início e do fim. O deslocamento depende das duas coisas aí, ó, início e fim, certo? Então, ó, se ele estava no ponto 0, ele voltou para o ponto 0, ele andou quanto? 0, né? O deslocamento dele foi 0. Pessoal, eu até brinco, né? Uma vez eu fiz uma piadinha com a professora da academia, tava correndo na esteira, né? Uns 2 anos atrás aí, correndo na esteira, e daí eu brinquei com ela, disse, olha, o ruim de a gente andar na esteira aqui, que o nosso deslocamento é 0, né? Daí ela olhou pra mim assim, não entendeu nada, coitada. Até hoje não deve ter entendido a piada ainda, mas faz parte, né? Por quê? Porque eu tava ali correndo na esteira, eu não saía do lugar, eu ficava no mesmo lugar, o meu deslocamento é o quê? 0, né? Tá claro pra vocês isso? Só que, ó, se eu pedisse, por exemplo, agora falar em distância percorrida, pessoal, daí a gente vai ter que ver o quanto que o cara andou realmente, né? Então aqui, ó, se eu falar em distância percorrida, se eu falar em distância percorrida, eu vou ter que ver quanto que o cara andou. Então aqui, ó, da posição 1 até a posição 2, ele andou quanto? Ele andou 20 km.
Da posição 2 até a posição 3, ele andou quanto? Ele andou, ó, de 20 até 100, a gente sabe que andou 80 quilômetros. Da posição 3 até a posição 4, que é sair aqui, ó, do 3 e voltar aqui pro 4, que é a nossa posição inicial, né? A gente sabe que ele andou 100 quilômetros. Então, se eu for ver a distância percorrida, eu vou pegar 20 mais 80 mais 100. A distância percorrida foi de 200 quilômetros. Tá tranquilo isso para vocês? Nenhuma dúvida? Tudo certo? Show de bola. Vamos lá, ó. Pessoal, agora eu vou introduzir para vocês aí mais uma grandeza, né? Essa aqui é uma grandeza também importante. Pessoal, aqui é outra grandeza que a gente tem aqui, ó. É a grandeza velocidade. Pessoal, o que eu vou estar vendo com vocês aqui, ó, é a nossa velocidade média, certo? Velocidade média. Beleza. Pessoal, a velocidade média, se eu pegar, por exemplo, aquele... O que eu tinha colocado lá no início para vocês, né? Se desenhar rápido aqui para a gente recordar de novo, né? Deixa eu ver o que era aqui. 0,5... Aqui, ó. 0 quilômetros. 5 quilômetros. 10 quilômetros. Acho que era isso, né? Isso, 15 e 20 quilômetros. E a hora era 0, 10 e 20. 10 quilômetros, 15 quilômetros e 20. É, o microfone tá chegando muito perto aqui, deixa eu só dar uma travada nele aqui. Só um minutinho, gente. Beleza. Então aqui, ó. 20 quilômetros. E aqui eu tinha colocado, né? 0 horas, 10 horas, 20 horas, 30 horas e 40 horas. Beleza. Pessoal, isso aqui é uma velocidade muito baixíssima, tá? Mas se eu quisesse saber quanto que foi a velocidade, quanto quilômetro por hora que ele fez, uma conta simples, né? Para a gente calcular a velocidade média aqui, a gente vai pegar a kv média, vai ser um ΔV por um ΔT, ok? ΔV por ΔT. Já falei antes lá para vocês, quanto que foi o ΔV aqui nesse pedaço? Opa, ΔS por ΔT, né? Isso aí. Quanto que foi o nosso ΔS aqui nesse pedaço? Nosso ΔS foi de 5 quilômetros. Quanto que foi o nosso ΔT? Nossa ΔT foi de 10 quilômetros. 10 horas. Meu, quanto erro, cara. É um erro atrás do outro. Quanto que foi o nosso ΔS aqui, ó? Foi de 5 quilômetros. Quanto foi o nosso ΔT? Nosso ΔT foi de 10 horas. É tudo igual, tá? É tudo igual. E, né, nesse movimento uniforme a gente trabalha nessa forma aqui, então é fácil, né? Pessoal, simples, ó, quero calcular a velocidade média nesse trajeto. Eu vou fazer o quê? Quanto que foi o ΔS? 5. Quanto que foi o ΔT? 10. Então, qual que foi a velocidade média? Pessoal, conta simples, né? 5 por 10 é 0,5 quilômetros por hora. Isso aqui, na verdade, eu acho que é quase uma formiga andando, né? 0,5 quilômetros por hora. Ok? Difícil? Nada difícil, né? Isso aqui é muito simples, muito fácil, muito tranquilo. Pessoal, nenhuma dúvida até agora? Dá uma olhadinha aqui no chat. Aqui. Tudo certo? Tudo tranquilo por aí? Show de bola. Qualquer dúvida a gente vê, aperta ali no erguer a mão, né? Daí a gente já vai parando aí, vai fazendo essas pequenas ponderações aí. Beleza, gente. Uma coisa que eu sempre gosto de usar aqui, ó, é o seguinte, né? Que eu gosto sempre de usar aqui é um mnemônico. D igual a V vezes T. Esse D igual a vezes D vezes distância igual a velocidade vezes tempo, eu gosto de fazer o seguinte, ó.
Eu gosto de usar o mnemônico que Deus vê tudo. Isso aqui te salva na hora da prova. Deus vê tudo. Por quê? Porque tu lembra, né? Eu na física, eu sempre trabalho muito com essa ideia de mnemônico, né? Eu sempre tenho uma frasezinha, sempre uma frase ali para completar uma fórmula. Então, isso daí acaba fazendo com que você lembre, né? Lembre aí por um longo período, né? Às vezes tu nem lembra como fazer a conta direito, mas tu lembra da fórmula. Daí já te ajuda. Beleza, gente? Então, essa daqui é uma formulazinha que, na verdade, eu faço meio simplificado, né? Lá da ideia da velocidade média, né? Que a velocidade média é o quê? É o delta S pelo delta T, né? Seria eu pegar esse cara aqui, ó. Distância por tempo igual a velocidade, certo? Então, a distância é igual a velocidade vezes tempo. Essa formulazinha aqui, ó, que eu acabei de passar para vocês, a gente pode trabalhar ela também, né? Vocês lembram aí como fazer esse trabalho aí? Lembrando, não é macumba, né, cara? Não é negócio de feitiçaria que o pessoal faz lá no Incruso, não. Isso aqui, trabalho é trabalhar matematicamente. Então, como que fica aqui, ó? Dessa forma como ela tá aqui, eu calculo quem? Eu calculo a velocidade média, certo? Aqui eu calculo a velocidade. Se eu quiser deixar para calcular o tempo, pessoal, como que eu faço para calcular o tempo? Eu vou fazer algumas operações que eu já conheço, né? Eu sei que quem está dividindo, por exemplo, aqui quem está dividindo o delta S é o delta T. Então quem está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então vai ficar aqui, ó. Velocidade média igual a vezes delta T, porque estava dividindo, passa multiplicando. Fechou? Agora, como eu quero encontrar o delta T, eu vou fazer o seguinte, ó. Delta T é igual a delta S pela velocidade média, certo? Quando eu deixo dessa forma aqui, ó, eu vou calcular quem? Eu vou calcular tempo, né? Por quê? Porque ele está isolado. E eu ainda posso fazer o seguinte, gente. Posso fazer o seguinte, ó. Eu posso também deixar e calcular quem? Posso calcular o delta S, né? Para mim deixar ele sozinho, basta eu fazer o quê? Basta eu passar o delta T para o outro lado. Foi o que eu fiz antes, ó. Dessa forma aqui eu calculo o quê? A nosso deslocamento. Deslocamento. Perfeito? Show de bola. Vamos lá então, né? Avançando um pouquinho. Pessoal, eu preciso falar para vocês também ainda da nossa equação horária da posição, tá? Vamos lá, ó. Acredito que até aí tá tudo certo, né? Não vai ter... Vamos só jogar um exemplinho aqui, ó. Não vai ter muito problema quanto a isso, né? Se eu falar para vocês, por exemplo, aqui, ó. Vou jogar aqui, ó. Exemplo. Se eu jogar aqui o seguinte, ó. Esse móvel aqui, esse tartamóvel, ele quer percorrer uma distância aí, ó. Ele quer percorrer uma distância de 200 km, de 200 quilômetros. E ele quer percorrer isso daqui numa velocidade média, né? Uma velocidade média de 80 quilômetros por hora, né? Quanto tempo que ele vai gastar para fazer esse trajeto? Pessoal, agora a gente não tem mais problema com isso, né? Porque eu quero calcular quanto tempo, ó, delta T igual a delta S por velocidade média. Ou vamos simplificar aqui, ó. Deus vê tudo. Ó, Deus vê tudo. Se eu quero calcular o tempo, eu tenho que deixar ele sozinho. Para me deixar ele sozinho, eu passo quem está com ele para o outro lado. No caso, se vê que ele está multiplicando, vai passar para o outro lado, fazendo o quê? Dividindo, né? Então, para mim calcular o tempo ali, ó, distância por velocidade. Qual que é a distância que ele quer percorrer? 200 quilômetros. Qual a velocidade média com que ele está percorrendo ali? A velocidade média vai ser quanto aqui? Vai ser de 80 quilômetros por hora, igual a tempo, né? Então, corta aqui, ó, corta aqui, vai ficar 20 por 8, né, pessoal? 20 por 8. 20 por 8, eu posso simplificar isso daqui como 10 por 4. Todo mundo está de acordo? Sim, né? Divide por 2 em cima por 2 embaixo.
10 por 4. Posso simplificar ainda? Pode, né? Posso simplificar como? Divide por 2 em cima, que dá 5. Divide por 2 embaixo, que dá 2. Pessoal, 5 por 2 dá quanto? 5 dividido por 2 é 2,5, né? 2,5 o quê? Horas. Tá tranquilo para vocês? Ah, mas se eu não soubesse fazer essa simplificação aí, eu venho na calculadora direto, ó. Pega lá, ó. 200 por 8. 200 por 8. Opa, 200 por 80, né? 200 por 80. 280 dá 2,5 horas. Pessoal, essa simplificação é bom vocês terem ela em mente, por quê? Porque às vezes você vai fazer um vestibular, por exemplo, e não tem uma calculadora lá na hora para ti. Aí tu tem que fazer o quê? Tem que passar e simplificar isso aí na mão mesmo, como a gente fez aí agora, né? Às vezes 200 por 80 não tá muito claro, mas faz 3 simplificações, 5 por 2, todo mundo sabe que é 2,5, né? Então, tranquilo. Problema desse tipo pode aparecer para vocês. Simples, é um problema relativamente muito simples, né? Ó, mas na lista que eu mandei para vocês tem isso aí, tá? Já aproveito para falar o seguinte, o pessoal já, não sei, acho que não foi aqui da galera que tá aqui, enfim, sirva para todos, né? A lista lá eu quero sempre ela com todos os exercícios resolvidos assim, ó, completos. Ah, eu já vi ali que teve 2 ou 3 que mandaram aí para mim, simplificado, só a resposta final. Eu sei que o que eu mandei para vocês é coisa de vestibular, coisa que tem na internet, mas eu não quero só a resposta final, eu quero o passo a passo da resposta, certo? O cara só chegar a mandar a resposta final, eu vou devolver. Eu quero a resposta completa, ok? Beleza. Então, esse aqui é um exemplo dos mais prováveis que possa existir. Pessoal, só preciso falar uma coisa aqui com vocês, que vai ter lá na lista de vocês também. É o seguinte, ó. Transformação de horas em minutos. Isso aqui também eu vou precisar lá que vocês deem uma olhadinha para mim. Pessoal, transformação de horas em minutos, como funciona? A gente vai aplicar aqui as nossas regras de 3. Maravilha, regra de 3. Regra de 3. Ah, como que funciona essa regra de 3? Simples. Pessoal, por exemplo, antes eu coloquei ali para vocês, né? Esse problema anterior ali, tinha encontrado aqui tempo igual a 2,5 horas. Beleza, o que é esses 2,5 horas em minutos? Eu sei que aqui a gente tem 2 horas completas e aqui a gente tem 0,5 horas, meia hora. Se eu pedir para vocês fazerem a conta para mim disso daqui, enquanto que dá em minutos, como que tu vai fazer? 2 horas, eu sei que cada hora tem quanto? Tem 60 minutos, então 60 vezes 2, 120 minutos. Ok? Tranquilo, né? Ninguém tem dúvida quanto a isso. E meia hora, todo mundo sabe. Ah, meia hora, quanto que é meia hora? 30 minutos, né? Meia hora é 30 minutos, ok. Então, essas 2,5 horas aqui são 120 minutos mais esses 30 que dá 150 minutos. Beleza? Beleza pura, né? Pessoal, só que tem um problema. Aqui eu fiz agora direto com vocês. São horas fechadas, né? Ah, meia hora é o número quebrado? Sim, é o número quebrado. Só que essa meia hora, tu consegue olhar e já tirar de cara que é 30 minutos. Acontece que nem todas as vezes tu consegue enxergar isso. Por exemplo, ó, se eu pegar e passar para vocês aqui o seguinte, passar aqui, ó, 3,3 horas. Isso daqui é 3 horas e 30 minutos? É isso? Não, não é 3 horas e 30 minutos, nem aqui, nem em lugar nenhum. Pessoal, esse 3,3 horas ali, ó, tu vai ter que ver, né? Esse 3 horas equivale a quanto? 3 horas equivale 3 aqui na frente, né? Já falei a resposta, equivale a 3 horas. E esse 0,3? Esse 0,3 horas equivale a quanto? Quanto que vale isso aqui? Pessoal, aqui a gente tem que partir para nossa regra de 3, tá? Dá até para fazer de cabeça, depois aí eu falo como fazer, né? Cada 0,1 hora tem um valor aí específico. Mas vamos partir para nossa regra geral, regra de 3.
Pessoal, como que a gente fabrica uma regra de 3? Presta atenção nisso aqui. Ó, 1 hora equivale a quantos minutos? 60 minutos. Beleza, 1 hora equivale a 60 minutos. Eu tenho ali, ó, 0,3 horas. Equivale a quantos minutos? 0,3 horas equivale a quantos minutos? Pessoal, fez isso na regra de 3? Aqui é melzinho na chupeta, ó. Multiplica o quê? Cruzado. Então vai ficar 1 vezes x igual a 60 vezes 0,3. 1 vezes x é quanto? X. 60 vezes 0,3, né? Para modo de simplificar aqui e ser mais rápido, 60 vezes 0,3 é igual a 18. Então aqui vai ser igual a 18 minutos. Ok? Então, se eu quiser saber quanto que vale isso daqui tudo, eu tenho que lembrar que 3 horas, ó. 3 horas é quantos minutos? 3 horas. 1 hora tem 60 minutos. 2 horas tem 120. 3 horas tem 180. Então aqui eu tenho que 3 horas é 180 minutos. Mais esses 18 minutos aqui, a gente vai fechar quanto? 198 minutos. Tá tranquilo isso aí? Tranquilaço, né? Não tem dúvida. Não tem como errar. Pessoal, só que a regra de 3, meu professor mostrou agora essa regra de 3, nunca vi isso na vida, não faço nem ideia como resolver. Beleza, vou te ajudar aqui agora. Pessoal, essa regra de 3 aqui, ó, é sempre tem que usar um parâmetro, tá? Tem que usar um parâmetro. Ah, o que é esse parâmetro? Tem que lembrar que 1 hora equivale a quanto? 60 minutos, né? Ah, e se fosse minutos em segundos? Pessoal, mesma coisa. Se eu fosse transformar, por exemplo, ó, minutos em segundos, tá? Minutos em segundos. Eu ia fazer o quê? Eu ia ter que saber que 1 minuto é igual a quantos segundos? 60 segundos. Isso daí todo mundo sabe. Isso aí eu não ensino aqui na aula de física, né? Isso aqui a gente só relembra. Pessoal, 1 minuto é 60 segundos. Ok. Isso aqui eu sei o quê? É o meu parâmetro. Tá vendo? A parte de cima é um parâmetro. Então aqui, ó, 1 minuto é 60 segundos. Eu quero, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu até circular isso. Eu quero, no meu exemplo aqui, ó. Eu quero transformar 60, melhor, né? 56 minutos. Então aqui, ó. Se eu quero saber quanto que vale 56 minutos em segundos. Quantos que vale em segundos isso aqui? Aí eu boto o meu x, tá? Sempre que eu quero saber quem que é o cara que eu vou descobrir ali é o meu x. Beleza. Então o que tu vai fazer agora? Tu vai multiplicar cruzado, né? Multiplicação cruzada aqui, ó. 1 vezes x, 56 vezes 60. Então vai ficar, ó, 1 vezes x é igual a 56 vezes 60. 1 vezes x é o próprio x. 56 vezes 60, pega lá a calculadora, ó. 56 vezes 60 é igual a 3.360. 3.360 minutos. Beleza? Tranquilo, né? Isso daqui também tá de boa. Pessoal, uma transformação de horas em minutos. É uma regrinha de 3, tá? Qualquer dúvida aí, entre em contato, manda e-mail. Eu vou disponibilizar semana que vem para vocês o meu horário de monitoria aí também. Lembrando que o meu horário da aula com vocês é esse horário de explicação do conteúdo. Horário que eu vou abordar todo o conteúdo que eu passei na lista da quinta-feira. Sempre na sexta-feira eu abordo. Essa aula ela fica no YouTube. Gosto que vocês assistam ao vivo, por quê? Se tiver uma dúvida, você já pode abrir o chat aí e perguntar agora. Não precisa esperar para outra hora, né? Preferência já pergunta por áudio aí que eu não preciso estar saindo aqui da aula. E depois, na semana que vem, vocês têm um momento de monitoria. Vai ser um momento que eu vou estar aqui, né? Vou estar disponível. Vocês vão mandar e-mail, eu vou responder. Posso fazer uma chamada de vídeo também nesse momento da monitoria. Mas agora é o momento da explicação do conteúdo. Vamos lá então, ó. Beleza? Aqui. Agora vocês vão fazer, a gente vai ver aqui, ó, como a gente faz a transformação,
metros por segundo para quilômetros por hora. Beleza? Pessoal, transformação metros por segundo para quilômetro por hora. A gente tem, por exemplo, nos nossos veículos, a informação de quilômetros por hora, né? Sempre tu olha lá no odômetro, né? Melhor no velocímetro, tu encontra lá quilômetros por hora. Metros por segundo, também tem algumas medidas aí de metros por segundo, principalmente na área de balística, né? A de balística a gente tem bastante. A velocidade de um projétil, 200 metros por segundo, 300, sei lá, depende do calibre, né? Depende da arma, tu tem uma velocidade em metros por segundo diferente de uma da outra, beleza? Pessoal, existe uma regra geral aqui como a gente faz essa transformação. Também vocês vão ver que é muito fácil. Agora vocês vão pegar aí a caneta de frufrus brilhantes, né? E vão anotar aqui comigo esse quadrinho. Quilômetro por hora, metro por segundo, né? Caneta de frufrus brilhantes aí, é um negócio bem bonito. Então aqui, ó, para mim pegar e transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu vou dividir por um fator, né? Como o nosso tempo aqui ele já é curto para ser uma explicação rápida, não vou me estender muito. 3,6, né? Esse fator aqui, ele deriva lá que uma hora tem 3.600 segundos. Se vocês quiserem conferir depois, vocês vão ver ali, né? Por isso que é o fator dessa divisão. E para mim passar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Fez esse quadrinho aí bonito, floriu ele, né? Colocou aí corações ao redor dele. O quadrinho aqui também tu vai ter que lembrar. Quilômetro por hora para metro por segundo divide. Metro por segundo para quilômetro por hora multiplica, certo? Por exemplo aqui, ó, se eu tiver lá 90 quilômetros por hora, para passar isso daqui para metros por segundo, o que eu vou fazer, ó? Eu vou dividir, né? Então, pegar a calculadora, ó, vai pegar 90 dividido por 3,6. Então, isso daqui vai dar 25, ok? Então, tá lá, ó, 25 metros por segundo. Isso daqui é uma equivalência, né? Porque quando uma pessoa está a 90 quilômetros por hora, por exemplo, em uma rodovia, um carro ali, ela significa que a cada segundo ela está andando 25 metros, né? Então é só a gente fazer uma equivalência. Pessoal, só a título de curiosidade, isso aqui praticamente não cai em prova, né? Aqui a nossa unidade brasileira é metros por segundo, quilômetro por hora. A gente sabe que o americano, ele utiliza as milhas por hora, né? MPH. Pessoal, essa milha por hora, uma milha por hora equivale, ou melhor, deixa eu só anotar aqui, ó. Deixa eu apagar essa uma milha por hora. A gente vai ver só a conversão, quanto que vale uma milha, né? Essa uma milha, ela equivale, deixa eu pegar aqui vermelho, uma milha é igual a 1,6 quilômetros. Então, se por exemplo tiver lá no velocímetro de um veículo americano, 100 milhas por hora. No brasileiro vai estar quanto? 160 quilômetros por hora, certo? Só para a gente entender qual que é essa relação aí é, de uma velocidade com a outra. Ok, gente? Tudo certo, tudo tranquilo até aí.